Esse é o gráfico de uma elipse. E o nosso objetivo aqui é entender o que é uma elipse, como que ela é definida, então a partir disso encontrar uma expressão geral para a elipse, uma equação para a elipse. Tem dois pontos fixos que definem uma elipse. E esses pontos são chamados focos, são os focos da elipse. No nosso caso aqui nós vamos achar uma equação para uma elipse cujos focos estão no eixo x a uma distância igual ao do eixo y. Então, o foco da direita e o foco da esquerda aqui estão uma distância de c unidades ao longo do eixo x até chegar na origem. C para a direita, C para a esquerda da origem. E a peculiaridade da elipse é que se eu medir a distância de um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto arbitrário x e y, para cada um dos focos, essas distâncias mudam. O que não muda é a soma dessas distâncias. Então, tem duas linhas pontilhadas, azuis, e que se eu somar para qualquer ponto da elipse, em qualquer instante, em qualquer lugar diferente, a soma dos comprimentos dessas duas linhas pontilhadas é sempre a mesma, ela é constante. Então, com essa informação, nós vamos tentar encontrar uma equação para a elipse. Tem aqui o desenho da nossa elipse. E então, a partir desses três pontos, que é o ponto arbitrário, o ponto x e y da elipse, e os dois focos, então c unidades para a direita, c unidades para a esquerda da origem, nós vamos tentar encontrar a equação para a elipse. É uma coisa que ajuda a enxergar aqui o que a gente vai fazer, é dividir esse triângulo com dois lados azuis aí, o lado preto de baixo, em dois triângulos retângulos. Então eu desenho aqui uma linha pontilhada vermelha horizontal que divide esse triângulo maior em dois triângulos retângulos. E nesse caso, então, já que são dois triângulos retângulos, eu vou chamar essas duas distâncias, que são essas linhas pontilhadas, de hipotenusas. Chamar essa aqui de hipotenusa 1 e essa aqui de hipotenusa 2, só para facilitar. E o que a gente viu é que se eu somar para qualquer ponto vermelho H1 com H2, se eu somo essas duas distâncias, o valor é sempre o mesmo. Então, ao invés de colocar uma constante, K ou sei lá que letra, desculpa a minha geladeira, está fazendo barulho, eu vou colocar 2A. O que é A? A é a distância média, ou seja, eu somo H1 mais H2 e divido por 2. Sempre vai dar o mesmo número, sempre vai dar A. Então, somando H1 mais H2, isso aqui dá 2A. E a partir disso, então, a partir desses dois triângulos retângulos e essa representação dessa soma constante, nós vamos tentar representar os catetos desse triângulo em função desses três pontos. Começamos então pelo cateto que é comum aos dois, que é essa linha pontilhada vermelha. Ela é definida por esse valor de y aqui, ó, que é o y do ponto. Então ela é a distância desde a origem até o y, que é o próprio valor de y. Então esse cateto vermelho tem tamanho ou altura y. Aí eu tenho os dois catetos horizontais, que é esse amarelo aqui e esse verde. Não sei que letra eu posso usar para eles. Não posso usar o C, porque o C eu já tenho. Vou dizer então cateto amarelo e cateto verde. Para calcular o cateto amarelo, eu de novo uso como referência esse ponto aqui, que é o ponto onde a gente está na elipse, que é um ponto arbitrário qualquer. E aqui onde ele intercepta o eixo x, ele vale x. Claro. Então, o triângulo retângulo da esquerda, para eu calcular, eu preciso acrescentar C, que é o valor do foco até a origem, mais esse valor aqui de x. Então, no lugar desse cateto amarelo, eu estou colocando x mais C.
Deixa eu deixar de escrever de amarelo, né? E no lugar do cateto verde, aqui, é um pouco menos, do jeito que eu desenhei aqui, né? É um pouco menor que C. Então, C é a distância daqui até aqui, ó, desse ponto aqui. Mas eu quero só esse pedacinho verde. Então, o pedacinho verde é igual a esse C menos o X. Então, tá aqui, ó. C menos o X, X mais C. Claro que se esse ponto vier para o lado de cá, a coisa inverte. Então, de maneira geral, o que a gente quer é o módulo X mais C e o módulo C menos X. Mas isso aqui vai funcionar. Temos dois triângulos retângulos, temos todos os catetos e temos as hipotenusas. Então, vamos escrever essas duas hipotenusas em função como o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, então, o quadrado da hipotenusa 1 é igual ao quadrado do cateto 1, que é o cateto amarelo. Então, vou colocar aqui, ó, x mais c ao quadrado. E aí, por ele estar ao quadrado, não importa mais se ele é positivo ou negativo. Mais o quadrado do outro cateto, que é esse vertical y ao quadrado, igual ao quadrado da hipotenusa. Mas como a hipotenusa aqui não está ao quadrado, vou calcular a raiz quadrada dos dois lados. Então, o que eu acabei de escrever aqui é a hipotenusa 1. Falta escrever a hipotenusa 2, que também vai ser o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos, calculando a raiz quadrada dos dois lados. Eu tenho aqui, então, que é o quadrado do cateto verde, que é C menos X, mais o cateto vertical ali, que é o y ao quadrado. Tudo isso deve ser constante e deve ser igual a 2a. Então, é a partir dessa equação que a gente vai tentar reescrever e simplificar para enxergar a equação da elipse. Como eu falei aqui, escrever c menos x ou x menos c é equivalente porque é só uma distância, uma diferença entre esses dois pontos e eu quero ela em módulo. Como está o quadrado, c menos x e x menos c ao quadrado vai ser sempre o mesmo valor. Então vamos agora trabalhar com essa equação para a gente tentar reescrever e chegar na equação da elipse. Eu repeti a equação aqui, eu troquei só c menos x por x menos c, é equivalente, tá, ao quadrado. E o que a gente vai fazer primeiro é reescrever para isolar uma dessas raízes. Então, por exemplo, essa raiz x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou subtrair dos dois lados da equação, então ela aparece do outro lado da equação negativa. Aí o próximo passo é elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. Então aqui estão os dois lados da equação ao quadrado, porque eu quero tentar me livrar dessas raízes, ou pelo menos de algumas delas, né? E do lado esquerdo, quando eu elevo aquela raiz quadrada ao quadrado, eu simplesmente cancelo a raiz e tenho o argumento ali da raiz quadrada, o x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Do lado direito é um pouco mais complicado, porque é uma subtração, né? 2a menos aquela raiz ali. Então, o quadrado daquele polinômio é o quadrado do primeiro, 2a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, mais duas vezes 2a, ou menos 2a, né? Vezes menos a, mais duas vezes 2a vezes menos a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, mais o quadrado do segundo, que aí sim é a raiz multiplicada pela raiz, ou seja, aquela raiz ali ao quadrado. O lado esquerdo da equação vou manter por mais uma linha, então x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E agora eu vou só reescrever esse lado direito, então 2a ao quadrado é 4a ao quadrado, menos
4a, que multiplica aquela raiz ali, eu só tirei dos parênteses, né? Ainda tem uma raiz me atrapalhando ali, mas depois a gente tenta tirar. E por último, o quadrado daquela raiz, então é só x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. O que a gente pode tentar fazer agora para ver se a gente consegue simplificar é que tem dois polinômios, o x menos c ao quadrado na esquerda e o x mais c ao quadrado na direita. Vamos tentar expandir esses polinômios para ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Então, do lado esquerdo, o polinômio é x quadrado menos 2cx mais c quadrado, então eu só calculei aquele quadrado ali, mais o y quadrado, e esse é o lado esquerdo. O lado direito da igualdade repete a primeira parte ali, né? 4a ao quadrado menos 4a multiplicado por aquela raiz, mais o x mais c ao quadrado. Então é x quadrado mais 2cx mais c quadrado e mais o y quadrado ali. Então tem algumas coisas que são iguais dos dois lados. Então eu posso subtrair, por exemplo, x quadrado de um lado e do outro lado da equação. Eu posso subtrair o c quadrado e o c quadrado dos dois lados da equação, e eu posso subtrair também os dois lados da equação de y ao quadrado. Então ficou uma equação um pouco mais simples. Então vou reescrever essa equação sem esses termos que eu risquei. Então, menos 2cx igual a 4a ao quadrado, menos 4a multiplicado por aquela raiz, mais 2cx. Uma coisa que dá para fazer também é que tem esse 2cx de um lado da equação e o menos 2cx do outro lado da equação. Eu posso escrevê-los no mesmo lado da equação. Então, o que dá para fazer é, por exemplo, colocar essa raiz para o lado esquerdo da equação, então somar esse 4a dos dois lados, vezes a raiz, e eu posso subtrair ou somar 2cx dos dois lados da equação. Então essa equação está reescrita de uma maneira mais simples. O que dá para fazer também agora é dividir todos os termos aqui por 4, para simplificar um pouco mais. Então é a partir dessa última parte da equação, está quase fora da janela do vídeo ali, dividido por 4, que a gente vai tentar agora se livrar dessa última raiz quadrada para chegar numa forma mais amigável dessa equação, embora essa equação já seja válida, né? Então, partindo de novo dessa mesma equação, o que dá para fazer de novo para se livrar da raiz é elevar os dois lados da equação ao quadrado. Elevando o lado esquerdo ao quadrado é simplesmente fazendo a ao quadrado multiplicado pelaquela raiz ao quadrado. Então a raiz, de novo, sai fora. E do lado direito eu tenho um polinômio ali para calcular. Então eu tenho o quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2a ao quadrado cx, mais o cx ao quadrado. Tem duas coisas para fazer aí, que é primeiro expandir o polinômio do lado esquerdo e depois reescrever do lado direito. Do lado esquerdo, então, multiplicando ou expandindo aquele x mais c ao quadrado, é x quadrado mais 2cx mais c ao quadrado, mais o y quadrado, fechou os parênteses, o lado esquerdo já está reescrito, e o lado direito é só a ao quadrado vezes a ao quadrado, a elevado à quarta potência, mais 2a ao quadrado cx, mais c quadrado x quadrado, que é cx ao quadrado. Do lado esquerdo, agora eu posso aplicar a propriedade distributiva e multiplicar aquele a ao quadrado por cada um dos termos daquela soma ali, daquele segundo fator. Então, a ao quadrado é x quadrado, mais 2a ao quadrado cx, mais a ao quadrado c quadrado mais a ao quadrado y quadrado. Aí vou repetir o lado direito da equação e, de novo, o que eu vou tentar fazer é reescrever isso aqui para ver se eu consigo simplificar algumas coisas. Tem um termo que é igual dos dois lados,
que eu posso subtrair dos dois lados, que é 2a quadrado cx e 2a quadrado cx. Então ficou um pouco mais simples, posso reescrever essa expressão sem esses dois termos. E a ideia agora é juntar tudo que tem x e tudo que tem y, só para organizar melhor essa equação. Então tem um x do lado esquerdo, aqui, e um x do lado direito. Opa, apareceu aqui. E um x do lado direito. Então vamos trocar de lugar na equação o c quadrado x quadrado, subtrair dos dois lados, e aquele a quadrado c quadrado, que não tem nem x nem y, vamos colocar ele do lado direito da equação, então subtrair os dois lados de a ao quadrado c quadrado. Então está aqui a equação reescrita. Tem x ao quadrado em dois dos termos do lado esquerdo, então dá para colocar em evidência esse x ao quadrado. Então tem o x ao quadrado aqui, e do lado direito tem o a ao quadrado, que é comum aos dois termos ali, é um fator comum. Então do lado esquerdo, colocando x ao quadrado em evidência, sobrou a ao quadrado menos c quadrado. E do lado direito, colocando o a ao quadrado em evidência, sobra um a ao quadrado do primeiro termo e o menos c quadrado do segundo. Tem uma equação muito mais organizada. Falta só um detalhe para ela chegar na forma final, que é só uma simplificação. Vou repetir então na próxima página essa mesma equação final. E no lugar do a ao quadrado menos c ao quadrado, que é um fator comum em dois dos três termos, eu vou chamar isso ali de b ao quadrado. É uma nova variável que eu estou inventando. b ao quadrado igual a ao quadrado menos c quadrado. E substituindo isso no lugar dos parênteses ali da primeira linha, eu tenho a equação que b ao quadrado vezes x quadrado mais a ao quadrado vezes y quadrado igual a ao quadrado vezes b quadrado. E depois de muita manipulação matemática, o que fica faltando é só dividir todo mundo por a ao quadrado vezes b quadrado. Porque se eu divido todo mundo por a ao quadrado vezes b quadrado, como eu fiz aqui, muitas coisas podem ser simplificadas. Eu posso b quadrado dividido por b quadrado dá 1, a quadrado dividido por a quadrado dá 1, e aqui todo o lado direito da equação é igual a 1. Então, agora sim, chegamos na forma final da equação da elipse. Y quadrado mais y quadrado sobre a ao quadrado, x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E tem que lembrar essa equação da elipse, que a gente vai escrever na outra página. Tem que lembrar que o b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, depois de muita manipulação algébrica, chegamos na equação da elipse. X quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse, lembrando que o b ao quadrado igual a c ao quadrado, b ao quadrado igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Alguns detalhes para comentar sobre A, B e C. Primeiro, que se eu comparar C com A, e eu calcular 2C, por exemplo, 2C é a distância entre esses dois focos. Se eu calcular a distância entre esses dois focos, ela 2C é o caminho mais curto entre esses dois focos. Então, se eu percorrer H1 e depois H2, que H1 mais H2 é 2A, obrigatoriamente esse caminho vai ser maior. Então, 2C é obrigatoriamente menor que 2A. Ou seja, C é menor que A. Se C é menor que A, quando eu estou calculando B ao quadrado aqui, A ao quadrado menos C ao quadrado, C é menor que A,
Se C é menor que A, então A ao quadrado menos C quadrado obrigatoriamente vai ser maior que zero. Ou seja, esse B quadrado não é zero, esse A ao quadrado menos C quadrado não é zero, então eu realmente poderia ter dividido os dois lados daquela equação por A ao quadrado menos C quadrado. Outra coisa para considerar é que se A ao quadrado eu tiro um número positivo C ao quadrado, isso obrigatoriamente vai ser menor que A. Então, estou tirando um pouco de A ao quadrado. E se A ao quadrado menos C quadrado é igual a B quadrado, eu concluo que obrigatoriamente esse B ao quadrado é menor que A. São todas distâncias positivas, então B menor que A. Então, do jeito que a gente construiu a nossa equação aqui, o nosso B é menor que o A. Então, vou botar ele aqui. Outra coisa que eu queria fazer aqui, deixa eu limpar esse desenho, é encontrar alguns pontos dessa elipse. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, fazer, por exemplo, com a caneta amarela. Se eu fizer naquela equação x igual a zero, na equação da elipse, nessa equação aqui, a minha equação ficou y quadrado sobre b quadrado igual a 1, ou seja, y quadrado igual a b quadrado. Calculando a raiz quadrada dos dois lados, y seria mais ou menos a raiz de b. Raiz de b quadrado, que é mais ou menos b. Então eu encontrei dois pontos amarelos aqui na elipse, que é quando x vale 0, o y ou vale b. Então x vale 0, o y vale b. Ou quando x vale 0, o y vale menos b, que são essas duas soluções. Então eu descobri que essa altura aqui, ó, é b. E aqui também é b. Então, menos b aqui embaixo, né? B aqui em cima, altura b. Do mesmo jeito, eu posso substituir na equação y igual a 0. Se eu substituir y igual a 0 nessa equação, eu tenho que x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Ou seja, x ao quadrado é igual a ao quadrado. Calculando a raiz quadrada dos dois lados, x é mais ou menos raiz quadrada de a ao quadrado, que é mais ou menos a. Então, achei novamente outros dois pontos, que é o ponto x igual a e y igual a 0. Então, x igual a y igual a 0 pertence à elipse. Está aqui, ó. E x igual a menos a e y igual a 0. Outro ponto que pertence à elipse. Eu posso, na verdade, substituir qualquer valor de x ou y. E se eu encontrar uma solução real, essa solução vai ser um ponto na elipse. O que eu achei foram as intersecções da elipse com o eixo. Então, eu descobri que esse aqui agora vale A. Então, eu tenho A aqui e menos A aqui. Outra coisa interessante aqui que a gente já sabia que essa distância aqui valia C. Que se eu desenhasse um triângulo retângulo aqui, ó, esse valor aqui tem que ser A, porque a gente conhece essa relação aqui, ó. E se eu isolar o A ao quadrado aqui, eu posso escrever aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C quadrado, ou seja, é um triângulo retângulo. E é o que a gente escreveu aqui, ó. O C, que é esse lado preto, ao quadrado, mais o B, que é esse lado amarelo,
ao quadrado é igual ao quadrado, que é o verdinho ali. E da mesma maneira, ó, se eu tenho aqui um foco e o outro foco aqui, e tenho as duas linhas pontilhadas com distância igual àquele ponto lá em cima, essa linha pontilhada, essas duas distâncias são iguais a 2A, então cada uma delas é A, como a gente já podia imaginar. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Temos então a equação da elipse, sabemos que B é menor que A, escolhemos os dois focos em cima do eixo X. Falta só, para encerrar, dizer que se a gente tivesse escolhido os dois focos em cima do eixo Y e tivesse feito uma elipse assim, então vou colocar um foco aqui e outro foco aqui, e a elipse fosse assim, a gente ia fazer todo o mesmo equacionamento, só que ia trocar x por y. Então, nesse caso aqui, dessa segunda elipse que eu desenhei, ia trocar x por y, o resto ia ficar tudo igual, então a equação ia ficar x² sobre b ao quadrado mais y² sobre a ao quadrado igual a 1. Novamente com b menor que a. Então o que ia acontecer aqui é que os pontos verdes e vermelho iam se inverter, né? Então esse ponto aqui, ó, esses dois pontos verdes, que antes eu tinha achado aqui que eram A0 e menos A0, vão para o eixo Y, porque eu troquei Y por X, menos A e 0. E os pontos que antes eram no eixo X, que é 0 e B, e 0 e menos B, vão para o eixo X. Os pontos que estavam no eixo Y antes, 0b e 0 menos b, agora vão para o eixo X. Então aqui é 0 e b, e 0 menos b. Na prática, você pode perceber que a equação é a mesma. Só muda qual que é o denominador que é maior. Então na de cima, na equação preta, como o b é menor que a, o denominador do x é maior, então ficou uma elipse que é mais larga em x. Na de baixo, o denominador do x é o b ao quadrado, do x quadrado é o b ao quadrado, como o b é menor que a, o a é maior, então ficou ela mais comprida em y. Se a gente olhar essa equação da elipse, no canto superior esquerdo aqui, ó, tem x² sobre a quadrado mais y² sobre b quadrado. Então, para essa equação não importa quem é a e quem é b, importa quem é maior. Ó. Olha aqui o a sendo maior, ou seja, o denominador do x é maior, ela é mais horizontal, mais larga na horizontal. Se eu troco, diminuir o tamanho de a, aqui, ó, e aumento um pouco de b, ela fica mais comprida. Sai aqui o menu. A única coisa que faltou fazer são deslocamentos. Então deslocar essa elipse para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, levando junto os focos, né? Mas isso é a mesma coisa que é para todas as cônicas. Isso a gente pode discutir em outro momento.